Olá, queridos, sejam muito bem-vindos aqui no canal. E nesse vídeo que me chama a atenção são reportagens falando um pouco sobre carros populares e o que vem acontecendo com a indústria de automóveis aqui no Brasil, que tem realmente engessado a compra de carros em relação a preço, em relação à disponibilidade, em relação à oferta, em relação à demanda e o que nós temos de mais novo acontecendo no mundo das notícias automotivas. Espero que você fique comigo até o final desse vídeo porque tem informações importantes que diz respeito a um contexto que te interessa e a mim também, e é por isso que eu estou aqui. E se o YouTube entregou para você esse vídeo, é porque o conteúdo te interessa. Então aproveite, dê o seu like, dê o seu joinha, compartilhe e se inscreva no canal. Bom, a discussão sobre o retorno do carro popular aqui no Brasil está bastante acalorada, principalmente por conta dos preços elevados, estoques encalhados, a falta de clientes e uma economia estagnada, que estão fazendo com que a indústria, varejo e governo estudem uma solução para o problema. Mas como seria o novo carro popular se essa fosse realmente a solução? Apesar de ainda não haver nada definido, sabe-se que o governo teria que diminuir a carga tributária e as fabricantes iriam remover tudo o que não fosse essencial em seus automóveis. E a gente pode citar algumas coisas. Alguns usuários aqui nas redes sociais defendem que itens de segurança como airbag, freios ABS ou controles de tração ou estabilidade não são itens tão necessários assim e são responsáveis ou acabam sendo responsáveis pela alta dos preços dos carros populares aqui no Brasil. Só que, no entanto, a questão ainda é bastante polêmica e não há um consenso entre as partes envolvidas. Bom, com um novo carro popular mais acessível, os consumidores eles teriam a oportunidade de adquirir um automóvel com preços mais justos e condizentes com a realidade econômica aqui no país. E além disso, a indústria automobilística ela até poderia alavancar as vendas e impulsionar a economia aqui no Brasil. Só que, apesar das incertezas e das opiniões bastante divergentes, digamos assim, sobre a volta do carro popular aqui no Brasil, um executivo conhecido, famoso, de um dos maiores grupos automotivos do mundo, afirma que retirar itens de seguranças obrigatórios não é apenas uma opção viável. E de acordo com esse executivo, a única forma de reduzir o preço seria remover o que não é obrigatório, como ar-condicionado, vidros elétricos e central multimídia de alguns veículos. Algumas marcas já até oferecem carros compactos sem esses itens. Só que outros teriam que desenvolver novos produtos ou reativar modelos fora de linha para competir nesse segmento. E se as fabricantes conseguissem encontrar uma forma de produzir carros populares com preços mais acessíveis, sem comprometer a segurança? Isso seria uma ótima notícia para os consumidores que não conseguem bancar os preços atuais dos automóveis, dos carros nas vitrines das concessionárias. E além disso, a indústria automobilística poderia alavancar as vendas e impulsionar a economia aqui no país. Mas eu quero abrir um parênteses para registrar meu interesse em ajudar você a fazer a escolha certa na hora de comprar um carro de forma assertiva e sem dor de cabeça. Saiba se está fazendo um bom negócio ao comprar o carro financiado com o atual momento do governo na sua vida. Se o que estão pagando no seu carro é realmente um preço justo oferecido com base na tabela FIPE da Webmotors, e se você não está caindo em realmente um golpe. O link está aqui na descrição do vídeo para que você possa saber mais e eu te explico melhor. Voltando ao assunto, o retorno dos modelos antigos ao mercado não é algo incomum na indústria automotiva e não é a primeira vez que isso vai acontecer. Só que ainda não se sabe ao certo quais modelos serão trazidos de volta. E enquanto isso, é fundamental que a indústria, varejo e governo continuem trabalhando juntos para encontrar soluções que realmente possam tornar os automóveis mais acessíveis e, ao mesmo tempo, garantir a segurança dos consumidores quando tiverem a iniciativa de ir à concessionária e começar a movimentar de novo esse mercado para a compra desses
novos carros no mercado. Um exemplo de ressurreição de um modelo antigo é o Lada Granta, produzido novamente pela Autovaz no ano passado. Outro caso foi o retorno do Fusca pela Volkswagen em 1993. Após então o presidente Itamar Franco ter manifestado interesse em trazer de volta esse modelo. No Brasil, modelos como a Chevrolet Joy e o Nissan March poderiam ser ressuscitados pelos fabricantes. E o Joy pode ser uma opção viável. Quem é que não se lembra do Chevrolet Joy? Já que sua produção foi transferida para a planta da GM em Bogotá, na Colômbia. Enquanto isso, é importante que a indústria e o governo continuem trabalhando para encontrar soluções mais viáveis que possam beneficiar a economia e os consumidores brasileiros. Você sabia que a guerra da General Motors tem uma proposta para melhorar a acessibilidade dos veículos tecnológicos aqui no Brasil? A General Motors acredita que a solução para tornar os veículos mais acessíveis e tecnológicos aqui no país não está em despencar o conteúdo do carro ou criar um modelo popular, mas sim na revisão da carga tributária que recai sobre os automóveis. E segundo a GM, essa carga tributária pode chegar a ultrapassar 50% do preço final, muito acima do percentual aplicado em outros países. Isso é incrível. A redução de impostos é uma solução mais eficaz para a oferta de veículos mais, digamos que, acessíveis e tecnológicos, em linha com a evolução das necessidades do consumidor brasileiro em relação à segurança, conforto, conectividade, eficiência e muitos outros fatores além dos carros elétricos, que são as novas tendências. Tendo em vista ainda os principais desafios da sociedade frente às mudanças climáticas do nosso país. E com a redução dos impostos, todos acabam saindo ganhando, tanto os consumidores, fabricantes, fornecedores e o próprio governo. E essa medida, ela fomenta o mercado e o potencial de arrecadação através da geração de empregos, comércio e serviços. E se você concorda com a proposta da General Motors para redução de impostos sobre os veículos aqui no Brasil, entre em contato com o seu representante político e pressione para que essa medida seja realmente implementada o mais rápido possível. E vamos juntos tornar os veículos mais acessíveis e tecnológicos para o nosso país. A General Motors e a Nissan têm chamado a atenção do mercado brasileiro, mercado nacional de automóveis, ao discutir a possibilidade de relançar um carro popular no país, enquanto a GM, a Chevrolet, defende uma revisão de carga tributária sobre os carros. A Nissan ainda ela não se pronunciou sobre esse assunto. E a ideia de lançar um carro popular no Brasil despertou interesse no mercado, especialmente quando se trata das marcas renomadas como a GM, a Nissan. Só que, no entanto, a produção do modelo March teria que ser viável e economicamente viável, levando em consideração a capacidade de produção da planta e da projeção de faturamento. A possibilidade de reintegração do Toyota Etios no mercado brasileiro como um novo carro popular é discutida nesse contexto. O preço do novo carro popular ainda é desconhecido, uma vez que o projeto ainda está em fase inicial ou em fase embrionária. Só que espera-se que o valor fique abaixo dos 60 mil, com sugestões da faixa ali dos 50 mil reais. É importante ressaltar que o modelo mais barato aqui no Brasil, o Renault Kwid Zen, atualmente parte aí de 68.190, preço elevadíssimo para ser chamado de carro popular. E para atingir o preço ideal, alguns cortes no conteúdo dos carros seriam necessários. Se o Renault Kwid Zen, que já é o carro mais básico do mercado brasileiro nacional, for adaptado ou readaptado para um novo segmento, perderia recursos como vidros elétricos, como rádio, como ar-condicionado, algum item elétrico ali ou que ajudasse a central multimídia, algum item de conectividade de um modo geral. Como o Toyota Etios ainda é produzido na planta em Sorocaba, em São Paulo, para exportação, ele poderia ser uma opção para o novo carro popular, mesmo que seja considerado um carro até que feinho pelo público aqui do Brasil, se tiver um preço acessível. Os consumidores podem considerá-lo uma opção bastante válida. A ideia de um novo carro popular que possa ser produzido a preços acessíveis tem gerado bastante interesse no mercado brasileiro. A possibilidade
de oferecer um veículo com preço mais acessível, ainda que com menos recursos e tecnologia, é vista como uma alternativa para conquistar novos consumidores. Só que para que isso seja viável, é necessário fazer cortes em diversos componentes desse carro, como a direção elétrica, a trava das portas, travamento central das portas, ajuste de altura do cinto de segurança, calotas, pintura dos para-choques, entre outros detalhes. E eu sei que você e eu não concordaríamos com isso. A luz de circulação, por exemplo, diurna do LED também poderia dar lugar em um conjunto halógeno. Tudo bem que vai mexer em muitos recursos do carro. Só que esses cortes seriam repetidos em outros modelos também do mercado e o preço final seria mais baixo. Porém, para que essa ideia se concretize, é necessário que a política de juros seja revista e que sejam oferecidas condições de crédito mais acessíveis aos consumidores. E apesar dos desafios, há expectativa de que essa ideia possa se tornar realidade, o que pode abrir novas oportunidades para o mercado automobilístico aqui no país. Resta agora aguardar para ver se os fabricantes vão conseguir atender essa demanda e oferecer um carro popular moderno, acessível aos consumidores brasileiros. Você sabia que a taxa de juros está em 13,5% ao ano? Isso tem afastado o consumidor que depende do financiamento, ou seja, aquele que compra carros populares, assim como você, assim como eu e, na verdade, como maioria. E especialistas em economia apontam que a taxa saudável de juros para o mercado deveria girar em torno de 8 a 9% ao ano. Parece surreal, só que seria possível. Além disso, a alíquota do IPI é calculada com base na capacidade volumétrica do motor, o que não se aplica mais, uma vez que os modelos de maior valor agregado, como SUVs, por exemplo, têm o mesmo peso tributário de um Mobi ou de um Kwid. E para mudar esse cenário, é preciso que o governo aprimore a classificação tributária e que o juros seja revisto. Isso permitirá que o consumidor tenha acesso ao crédito necessário para adquirir um carro popular. Bom, espero que você esteja entendendo o que eu estou falando, porque isso diz respeito a nossos interesses. Se você é um consumidor que busca um carro popular, fique atento às mudanças nas políticas de crédito e a tributação. Com essas mudanças, será possível adquirir um carro popular por um preço mais justo e acessível em uma menor escala de tempo. Ainda não sabemos se os possíveis novos modelos populares serão desenvolvidos, mas é possível afirmar que há uma demanda crescente por carros mais acessíveis e com menos equipamentos de série, principalmente em um mercado cada vez mais afetado pelos altos custos de produção e tributação. E com a adoção de estratégias de redução de custos, como a remoção de componentes eletrônicos e estéticos, por exemplo, é possível que algumas montadoras consigam se adequar a um projeto de carro popular. Só que para que isso se torne viável, é necessário que o governo aprimore a classificação tributária e reduza os custos do crédito aqui no país, além de haver um estudo, lógico, criterioso sobre a viabilidade econômica desses novos modelos. Será que as montadoras vão seguir adiante com a produção de novos carros populares? Às vezes eu fico me perguntando se isso é um mundo de ilusão ou se isso realmente é algo que possa acontecer. Algumas opções já foram até levantadas, como o Renault Kwid, que seria uma escolha fácil para se adequar a um futuro projeto do carro popular. Não poderia também deixar de falar do Fiat Mobi. Isso foi falado em contexto. E o Kwid, que já estão disputando o mercado de base. Então seria possível aplicar mais uma redução de custos nesse italiano, nesse modelo. O Citroën C3 de entrada segue a mesma filosofia de redução de conteúdo dos seus concorrentes. Bom, eu não poderia deixar de falar da Volkswagen, que ainda tem a possibilidade de reduzir custos do Polo Track, para a Chevrolet remover também os conteúdos do atual Onix. Talvez não seja o bastante para chegar a um preço abaixo dos 60 mil. Então, a volta do GM Joy, feito na Colômbia, pode ser uma solução aqui para o país. O Toyota Etios ainda é produzido para exportação, o que significa que poderia ser facilmente ajustado para ser vendido novamente aqui no Brasil. E a Nissan tem espaço de sobra na planta de Resende para reativar o March.
mas seria necessário uma análise cuidadosa para saber se é compensatório brigar no novo segmento de carros populares. E qual é a sua opinião sobre os preços, as tendências de mercado brasileiro? Compartilhe com a gente, deixe o seu comentário e se inscreva aqui no canal. Eu gostaria que você falasse muito sobre a sua posição, a sua opinião e o que você espera do mercado brasileiro no que diz respeito a carros populares. Valeu, espero por você no próximo vídeo. Até breve. Tchau, tchau.